No sentido, explicações sobre minério. Os processos geológicos que criam e dão forma e remodelam a Terra também geram situações de temperatura e pressão que combinam elementos como pedras preciosas. A exceção são as gemas orgânicas, como o caso da pérola e o coral, que são feitas por serem vivos, mas classificadas como sendo mineral ou minerais. Existem três tipos de rochas. Rochas na crosta terrestre: a ígnea, metamórfica, sedimentar, que podem ser compreendidas como diferentes fases de um ciclo, já que se transformam uma na outra com o tempo. Então, as ígneas se formam do magma ou da lava. Já as metamórficas são formadas a partir de rochas que sofrem calor e pressão sem derreter novamente. As sedimentares surgem a partir de resíduos de rochas ou materiais orgânicos dissolvidos em água. É em meio a toda essa ciranda de magma, sedimentos e rochas que as pedras preciosas surgem. E é bom lembrarmos que nem tudo que brilha e é dourado é ouro. Onde é formado as gemas mais conhecidas? Então, o diamante, ele é somente carbono. O diamante é uma das poucas pedras preciosas que não costumam se formar na crosta terrestre, e sim no manto, um oceano subterrâneo de magma. A pressão e a temperatura do manto, capazes de liquefazer rochas, também comprimem e fundem o carbono na forma de diamantes, que são carregados à superfície pelo magma, misturados a rochas ígneas. Em raros casos, a pressão que forma rochas metamórficas na crosta terrestre também forma diamante. O outro minério importante, o peridoto, é outra das raras gemas que se formam no manto terrestre e não na crosta. O peridoto é uma variedade do mineral olivina, uma mistura de magnésio, ferro e sílica, silício e oxigênio, combinada em meio ao calor e pressão do magma do manto. Quando esses elementos se combinam na proporção certa, mais rica em magnésio, o peridoto se forma. Com sorte, sobe à superfície junto a rochas ígneas, o que chamamos de jade. Na verdade, jade são dois minerais diferentes, que é jadeíta e nefrita. Eles se formam no mesmo processo que formam rochas metamórficas, quando a temperatura e a pressão na profundeza da crosta recombinam os elementos das pedras, mas sem derretê-las, o que as transformam ou transformaria, se quiser, em magma. A questão em si agora da esmeralda, o beril esmeralda, de um modo geral, com abrangência ao beril. A esmeralda, formada pela combinação dos elementos berílio, alumínio, silício e oxigênio, em uma solução aquosa. A esmeralda costuma ocorrer em veios de água quente, chamado hidrotermais, derivada do magma nas profundezas da crosta terrestre. Quando essa solução aquosa, com esses quatro elementos, se resfria, a esmeralda se solidifica, ou se solidifica. Quanto ao corredor rubi e ao corredor safira, quando o magma, contendo alumínio e cromo, encontra bolsões de ar na crosta terrestre que contém oxigênio, esses três elementos se combinam
e formam então o corridor, que pode ir para o corridor rubi, ou uma das espécies, né? Estou me referindo aqui, veja bem, uma observação. Quero colocar o seguinte, que eu estou me referindo exclusivamente a pedras preciosas, mas o corredor existem uma variedade. Eu só estou me referindo dando foco a essa área, por isso que eu estou focando para que possam entender como as pedras preciosas são formadas geologicamente. Então, quando o magma contém alumínio, crômio, é encontrado nos bolsões de ar na crosta terrestre, que contém oxigênio, esses três elementos se combinam e formam, então, o corredor rubi ou o corredor safira. O crômio, um elemento raro, é que dá a cor e contribui para a cor, em principal, do rubi. Existem várias outras que ainda cientificamente eles ainda não comprovaram. Eu já pude fazer vários testes laboratoriais e posso já testar uma série de fatores, que existem variações entre rubis e safiras, inclusive entre birmaneses, do Sri Lanka, enfim, da África, dos brasileiros, enfim. Existem uma série de variedades, vai ser uma discussão a posterior. O sentido aqui é como esse minério é formado. Então, o cromo, o elemento raro, é que dá a cor vermelha, digamos, ao rubi imediato. Se ele não estiver presente nessa mistura, na composição, a gema, ou seja, o minério formado, se torna possivelmente uma safira dentro da área estrutural, que não é bem assim, existe uma série de conceitos, mas posteriormente eu farei uma matéria mais precisa nesse sentido, que costuma ser o azul. Então, a questão, o quartzo, por exemplo, o minério quartzo, ele é formado pela evaporação de uma solução aquosa, contendo átomos de silício, o que ocorre tanto em meios de água, de superfície, na crosta terrestre, quanto em veios hidrotermais. Com a presença de certas impurezas, como o ferro, durante sua formação, o quartzo pode ficar da cor violeta, também conhecido como a ametista, turquesa, né, parecida com a esmeralda. A turquesa vem da combinação de elementos, fósforo, cobre e alumínio, em uma solução aquosa. A diferença é que essa solução não deriva do magma, do manto, e sim do infiltramento de água da superfície na crosta terrestre. Quando o infiltramento se aprofunda, o suficiente para o calor evaporar a água, a turquesa se forma. Quanto mais única a combinação de impurezas e deformidades, mais valiosa é a pedra, ou seja, o minério bruto. Ninguém, ainda não sabemos ao certo como eles se formam, a cor, eles não sabem, porque eu sei. Então, mas o mais provável é a presença das anomalias estruturais, isso é que é dentro dos estudos. Agora, existe exatamente anomalias. Anomalias é a colocação de ingredientes, mas a isso precisa desenvolvimento laboratorial para se chegarmos a essa conclusão. Não se chega a conclusões precisas sem, primeiro, um trabalho de experiência científica, de investigação científica, de testes científicos, para se ver o que é que se consegue. Isso é uma outra questão. A painita, esse tipo de cristal, provavelmente de evaporação de soluções aquosas, né, em veios superficiais, já foi descoberto desde a década de 50. Sua raridade é um resultado da quantidade de elementos necessários para formá-lo, que é cálcio, zirconioboro, alumínio, oxigênio e ferro. A musgravita é um minério formado da evaporação de água, da superfície ou de hidrotermais, porque nem eles sabem, não é essa. Eu estou colocando aquilo que dentro das próprias universidades são ensinados. Então, compostos de magnésio, berílio, alumínio, ferro e oxigênio. Então, a raridade vem
não só do berílio, um elemento escasso, mas também da dificuldade de encontrar o mineral em forma de cristais translúcidos. A jadeíta, a variedade de jade mais rara, é criada em pedras metamórficas que combinam sódio, alumínio, ferro, silício e oxigênio. É difícil de encontrar porque a pressão necessária para produzi-la em meio a rochas metamórficas é bem alta. A alexandrita é a espécie mais rara, né? a espécie rara, já escassa, do cristal de berílio, como a musgravita. A alexandrita é especialmente desejada porque sua estrutura molecular, que é determinada basicamente ao acaso, faz com que sua cor mude de cor com a luz. Esses são os exemplos das questões de minério. Agora, esses processos que, como nós desenvolvemos, o processo que utilizamos é conhecido como deposição também de vapor, em parte, não na totalidade como é para a construção do diamante, no chamado sistema diamante, ou um outro sistema, vapor com outro sistema hidrotérmico, com aquecimento e câmara de vapor, né, que é o tanque, passa a ser uma câmara de vapor adicionado. Os átomos do metal se fundem molecularmente à superfície do cristal e aí penetra. Você pode conseguir a penetração que ele, minério, absorve. Então, na formação se dá. Você usa ao cristal as questões de alta energia ligada molecularmente a átomos de cristais. Essa ligação permanente entre rede cristalina mais as moléculas de metal e assim mudamos o cristal, ou seja, fazemos com que ele, em um nível molecular, absorva também exatamente os componentes que já estão embutidos na própria massa atômica dele, da composição orgânica dele. O que não podemos tirar é o que ele já se encontra na massa molecular, mas podemos acrescentar. Acrescentar como? Acrescentar fazendo com que ele, minério, é que absorve. Porque nós, na realidade, não colocamos nada dentro de minério. É o minério que absorve. E podemos fazer isso, acredito, com todos, menos o diamante. Só não esse minério, o diamante. Fora esse, qualquer outro nós podemos fazer. Com o quartzo, se faz o processo hoje de bombardeamento atômico, isso é diferente. O processo de bombardeamento, eu não adoto, não é natural. É científico, é desenvolvido, lógico, de forma científica. Não posso discutir muito porque eu não sou a pessoa mais entendida, tanto nessa área. Porém, eu entendo o suficiente para não querer esse tipo de processo. Eu prefiro, é um processo mais imediatista, mas não é o melhor processo. Não é. Inclusive, nos exames gemológicos, se pegar uma pedra através de bombardeamento atômico, podemos detectar imediatamente no exame laboratorial gemológico. Os laboratórios gemólogos e todos os gemólogos que fazem e procedem exames em pedras sabem disso, aquilo que eu estou falando. No nosso processo, não. Se transformamos um quartzo numa ametista, ela se torna uma ametista real, verdadeira. Pode fazer qualquer exame que dá exatamente a composição exata. Não há nenhum traço de anomalias. No entanto, no bombardeamento atômico, não. Isso é procedido também já há muitos anos. Essa tecnologia, na realidade, foi desenvolvida no exterior. O Brasil adquire o conhecimento, possivelmente no exterior, e vem Rússia, Estados Unidos, Alemanha. Isso inclusive se usa no diamante. Para diamantes graúdos, que são vistosamente seriam bonitos, mas são de cores inferior, tem algumas inclusões internas. É possível se fazer um bombardeamento atômico, mudando a cor dele, deixar ele ficar uma peça bonita, um rosa, um verde, um vermelho, enfim, um lilás, qualquer coisa.
que queira. É transferência magnética. Outro fator também, existe um grande nosso amigo, que é de origem judaica, nos Estados Unidos, começa nos Estados Unidos na 47, no 42nd Street. Esse desenvolveu uma técnica que também só ele no mundo consegue fazer esse processo. Ele desenvolve, ele e o filho. Atualmente tem um sistema já grande montado nos Estados Unidos e também em Israel. Ele produz o seguinte: você tem um diamante. Esse diamante contém inclusões assim, indesejáveis, digamos, vistosas, aquela feia, deixando o diamante feio, estruturalmente, como uma joia, para uma joia. O que ele faz? Ele, na realidade, ele interfere nessas inclusões e remove essas inclusões internas desse diamante, deixando ele de um diamante de baixa qualidade gemologicamente falando, devido a um grande grau de infusões carbônicas, uma série de fatores. Ele limpa esse diamante e deixa uma pedra muito mais bonita e mais valorosa. Agora, ocorre o quê? Que mesmo esse processo que é desenvolvido é possível ser detectado no exame gemológico, porque há interferência na rede da formação do minério, porque há uma penetração nesse minério para fazer aquela remoção de dissolução. Então eu quero deixar claro que as áreas científicas, nem tudo se sabe, e ainda, evidentemente, ciência é justamente isso, é uma permanente investigação, uma permanente desenvolvimentos de testes, enfim, laboratoriais para que possamos conseguir aquilo que desejamos. A partir daí é que muitas vezes conseguimos. Às vezes conseguimos mais rápido, às vezes é mais demorado, às vezes demora alguns anos. Se nós lembrarmos de Fermi, quando tentava construir o rubi na França, a reconstituição do rubi, ele começa em 1850, em 1870 ele consegue os primeiros sucessos com minúsculos cristais. Já o seu discípulo, Augusto Venuil, é que segue, dá prosseguimento, e após, já no ano de 1880, surge em Genebra, na Suíça, chamado Genebra aqui no Brasil. Em Genebra há um diamante, um reconstituído, ou seja, um rubi, um corredor rubi reconstituído, graúdo. E ninguém sabia a origem desse corredor, nem quem procedeu. Então chega à mão de Augusto Venuil, essa peça, e começa os estudos em cima disto, daquela peça. Apesar de que esta peça, segundo os relatos oficiais, essa peça, esse corredor rubi, não tinha uma qualidade, de boa qualidade, era inferior. Então, Augusto Venuil começa o desenvolvimento científico dentro dessa área. Fermi termina falecendo depois, e ele assume o Augusto Venuil. A partir daí é que leva em frente, a partir de 1880, começa um processo investigativo. No surgimento, na virada do século, de 1890 e qualquer coisa para 1900, surgem novas tecnologias. E essas tecnologias novas vêm a beneficiar a condição da estrutura de fornos, digamos assim, simplificando, para que fosse talvez possível se recriar, fazer a reconstituição desses corredores rubis. E a partir daí, então, é que Augusto Venuil dá prosseguimento a esses desenvolvimentos e vem a obter sucesso em 1901, 1902, por aí. A partir daí, em 1902, ele começa a produzir já corredor rubis, reconstituído, veja, de qualidade melhor, que ainda no mercado mundial não existia. Ele vende muito, produz. Ele começa, segundo os relatos, começa a produzir 1 tonelada
e de repente estava produzindo já milhares de toneladas por ano e negociando. E aí passa o conhecimento também, né, o know-how, que já vinha muitos estudos nesse sentido. Que o homem sempre quis, desde todos os tempos, há milênios, a reconstituir as coisas valiosas. Podemos lembrar dos alquimistas, o ouro, e por aí vai. Então o homem sempre fez isso. A questão também do amor à ciência existe, né? E como posso dizer, o meu caso, e como outras pessoas mais, digamos assim, gananciosas, que só visa dinheiro e que só dá valor ao dinheiro, não quer conseguir aquilo pelo sentido da ciência, só visa bilhões e bilhões. Então essa é uma outra mentalidade, né? Não é a nossa. Então nós visamos a ciência, a tecnologia, o grande desenvolvimento. Isso, e lógico, também dinheiro, porque dinheiro é que vai poder manter todos esses processos em andamento e dar continuidade, porque o dinheiro é a ferramenta de acionamento. Mas não é exclusivamente o dinheiro, mas o ser humano, e alguns, infelizmente, colocam o dinheiro como se fosse um Deus, e o dinheiro não é um Deus, é simplesmente um papel colorido, juridicamente válido, mais nada. E ele vale até o dia em que os governos garantirem. Porque no dia que o governo não garantir, ele acaba. Já pedra preciosa, não. Uma esmeralda sempre vai valer uma esmeralda. Um rubi sempre vai valer um rubi. E o ouro sempre vai ser o valor de ouro. E um pedaço de papel carimbado, rotulado, não vai garantir nada. O que garante é enquanto tiver garantias. É diferente. Sólido é o que é produzido pela natureza. Lembremos desses fatos. Um abraço àqueles que... Não, e o nosso e-mail é GM, isso, International, a sigla GM, International, número 18, @gmail.com. Obrigado. A energia fria, limpa e inofensiva que já foi desenvolvida. Quando podemos acessar diretamente a própria fonte, veja bem, de energia, sem passá-la através de um material, não só iremos eliminar a resistência, atrito e calor, bem como inúmeros outros benefícios. Conseguimos com a energia, podemos até dizer, natural da natureza, a energia, inclusive gratuita, e inúmeras vidas podem, inclusive, ser salvas em vários benefícios, não só na área como eu uso em minério. Energia elétrica quente de elétrons é perigosa, poluente e cara. A energia fria vem diretamente do campo etérico, que é o que chamamos éter, também chamado de EPIT, o espaço entre os elétrons e os átomos, um tipo de eletricidade fria, sem eletrônica, mas etérica, inofensiva, limpa e livre. E o que podemos obter, o tipo de eletricidade que é o mais conceituado. E essa verdade é importantíssima. Isso já veio sendo desenvolvido por Tesla, Nikola Tesla.